tá? Só que eu andei olhando aqui e... Ah, cadê? Cadê o mundo? Tá aqui, ó. O mundo tá aqui. Não, deixa eu entrar aqui na informática, né? Eu andei olhando aqui que as notas não foram homogêneas, não teve muita nota alta, foi muito espalhado, tá? Então, eu entendo isso como muita dúvida. Então, eu preferi deixar o dia de hoje para a gente corrigir esse questionário aqui, ó. Certo? Da aula 10. Eu vou abrir aqui, ó, vocês vão ver que as notas... Olha aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? As notas foram muito espalhadas aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui pra mim não é bom. Eu prefiro que vocês fiquem aqui, ó. Tá? Quando acontece isso, quer dizer que a grande maioria da sala tá com dúvida ou, né? É ruim. Isso daqui não pode acontecer, tá? Beleza? Eu quero que vocês fiquem aqui, ó. Entre 8 e 10. Certo? Beleza? Então hoje eu vou separar a aula para resolver esses exercícios aqui, tá? Eu vou abrir aqui, ó, visualização prévia. Olha lá. Então vamos fazer assim. Então pega os cadernos aí, vamos resolver cada um deles. A gente tem 1 hora, né? Vamos tentar resolver todos aí, tá? Se não der, a gente deixa para outro dia, tá? Ou outra hora, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A primeira questão aqui, né? Suponha que temos um corpo que será liberado no vácuo com uma velocidade constante de 200 metros por segundo. Escolha a melhor alternativa que justifique a continuidade do movimento com base na primeira lei de Newton. Então, ó, com base na primeira lei de Newton, a gente sabe, né, que se a somatória das forças que agem sobre o corpo for igual a zero, a gente não vai ter aumento de velocidade, certo? Então, este corpo que está a 200 metros por segundo, ele vai tender a ficar a 200 metros por segundo. Certo? Então, ó, a primeira alternativa, com o tempo o corpo vai parar. Vai parar? Vocês concordam com isso? Não tem nenhuma força agindo sobre o corpo que se opõe a ela. Não tem ar fazendo atrito lá no vácuo. Então, não vai parar. O corpo para porque os raios solares o frearão. Não vai, né? O raio solar não tem essa capacidade. O corpo permanece em movimento porque os raios solares fazem com que este corpo se movimente. Com o tempo, sua velocidade até aumentará. Não, né? Porque os raios solares não fazem isso. E o corpo continuará em movimento porque não haverá forças que se oponham a esse movimento. Se a somatória das forças que agem sobre o corpo é nula, ele permanecerá em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Então, a que mais se adequa aqui à primeira é a letra D, no meu caso aqui. Às vezes para vocês foi outra letra. Ok? Nessa daqui, alguma dúvida? Acho que não, né? Essa daqui ficou claro. Essa daqui, pessoal. Se alguém não. Essa daqui, pessoal. Qual é o módulo da resultante de duas forças aplicadas ao mesmo corpo, que tem sentidos contrários e mesma direção, com intensidade de 50 e 60? Qual que é o módulo aqui, pessoal? É 10, né, professor? Por quê? É 10. Porque é a diferença. Os dois estão um contrário ao outro, né, mano? Então, aí o 60 vai ser mais forte e a diferença é de 10. Isso, então essa daqui, pessoal, ó, se a gente tem um corpo, a gente está puxando para um lado e puxando para o outro, né? Então está na mesma direção, mas sentidos opostos, ok? Esse daqui tem 50, esse tem 60 newtons, a diferença entre eles é de 10 newtons, ok? Ah, Raul, mas não tem sinal aí? Não, o exercício não falou de sinal. Não falou qual força que é positiva, qual é negativa. Só falou que as duas forças são opostas entre si. Então, supõe-se que uma é positiva e a outra é negativa. Como eu quero o módulo é isso aqui, né? O módulo de, por exemplo, menos 10 vai ser 10. Então, beleza. Módulo é só o númerozinho aqui. Tranquilo? Essa tá de boa também? De boa, professor. Tranquilo. Beleza.
Pessoal, eu tô indo meio rápido. Ó, se alguém tiver dúvida aí, não tenha vergonha em perguntar, hein? Pelo amor de Deus. Fala aí, ó, não entendi, quero que você me explique melhor, tá bom? Vamos lá. Então aqui, 10. Essa daqui, essa é boa, hein? Essa eu gostei dessa questão aqui. Ela é do ITA ou da Unicamp, não lembro. Peguei de vestibular. Todas essas questões são de vestibular, tá? Algumas eu dou uma adaptada, tal, mas todas são de vestibular, tá, pessoal? É bacana vocês já irem pegando problemas diferentes de livro e tudo mais. Então, olha lá, ó. O esquema abaixo representa 5 forças que atuam no ponto A, né? Vértice de um hexágono regular, ok? Hexágono regular quer dizer que todos os lados aqui, ó, eles têm o mesmo tamanho. E todos os ângulos aqui são iguais entre eles aqui. Tranquileba? Beleza? Bom, aí... Deixa eu ver um negócio aqui, tá? Aí, ó, tendo suas extremidades posicionadas em outros vértices desse hexágono. Nos outros vértices do hexágono. A adição vetorial dessas 5 forças representadas fornecerá uma força resultante igual a 2F, F3, sei lá. Ok? Perceba, pessoal, ó. Vocês lembram lá quando a gente estava falando de vetor, que a gente falou de soma vetorial? Essa daí é a 3, né? Quando a gente estava falando de soma vetorial, quando acontecia uma situação meio assim, ó, com vetores, vocês lembram? Tinha um ângulo aqui, tinha um ângulo aqui, né? Não era diferente dessa situação aqui, ó, né? Onde a gente usava a regra do paralelogramo, tá? É diferente, isso aqui é diferente, ok? É essa situação aqui que eu estou falando. O que a gente tinha que fazer? A gente tinha que decompor em componente y esse vetor, decompor em componente y esse vetor aqui, certo? Decompor o componente x deles também. Certo? Somar o que era x, somar o que era y, e aí tirar a resultante deles. Lembram disso? Essa é a teoria. Tudo bem? Aqui, ó, vocês veem que a gente não tem número. Não tem número falando. A gente só tem forças e a gente vai ter que analisar as somas vetoriais que estão acontecendo aqui. Ok? Então, olha aqui, ó. Nesse caso aqui, a gente tem o hexágono. Certo? Pelo hexágono, a gente tem essa força F3. E a gente vai ter a F2, a F1, a F4 e a F5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Olhem só. Se eu for analisar aqui, né, a componente y desse primeiro vetor, eu vou ter um vetorzinho desse tamanho. Ok? Percebam que para o vetor 2 eu tenho o mesmo comprimento de vetor. Quer dizer que na hora que eu somar, eu vou colocar 2 vetores desse daqui somados. Ó. Vai ficar assim. Tranquilo? Isso para a parte de cima desse hexágono aqui. Para a parte de baixo vai acontecer a mesma coisa. Por que a gente coloca 2? Porque ó, o primeiro aqui de baixo é esse daqui, do vetor 1. O segundo é desse vetor 2. É como se ele estivesse junto aqui. Ó. Só que como a gente faz a soma vetorial, os dois estão na mesma direção e sentido, eu vou somar simplesmente. Então um vai em cima do outro. Fica os dois assim. Ó. Vai virar um vetor desse tamanho aqui. Na verdade, isso daqui vai virar isso. Ó. Entendeu? Sim. Aqui embaixo acontece a mesma coisa. Ó. Esse vetor aqui é desse tamanho. A componente y desse vetor aqui, ó, refletido aqui, ó, é desse mesmo tamanho. Então eles vão ficar assim. Certo? Olha aqui. Nós vamos ter a parte de cima do mesmo tamanho da parte de baixo. E os sentidos estão invertidos. O que vai acontecer com esses dois vetores aqui? Ó, com essas duas componentes? Vão se anular. Entenderam?
Ah, porque um é pra cima e outro é pra baixo, aí anula, porque tipo vai ficar 0. Exatamente. Os dois têm o mesmo módulo, Antônio. Um tá para cima, o outro tá para baixo, vai anular. Beleza, entendi, professor. Beleza, Matheus. Não entendi onde está cada coisa que você está mostrando. Aqui, ó, ô Ana, olha aqui, ó. Eu vou voltar aqui, tá? Olha só, ó. Esses vetores aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para o exercício. Você está vendo esse vetor F1 e F2, não tá? Isso aqui ficou claro para você, né? Tá. Aí, olha só. Para eu fazer a soma vetorial, esses vetores aqui estão cada um em uma direção. Certo? Eu tenho que decompor eles em componente Y, que é na vertical, e componente X, que é horizontal. Tranquilo? Para eu tirar a componente Y, é como se eu jogasse uma lâmpadazinha aqui, ó. Pensa que o meu mouse é uma lâmpada, tá? E aí eu vejo aonde que ele vai fazer sombra. Aonde esse vetor vai fazer sombra. Aqui no eixo vertical, ó, esses dois vetores aqui, você concorda que a sombra deles vai dar o mesmo tamanho de vetor? Aqui, ó, eu refletindo desse lado aqui. Você concorda comigo? Beleza. Então, se eu tenho dois vetores aqui de mesmo tamanho, mesma direção e sentido, eu vou ter que somar os dois. Então, é como se aqui ó, eu tivesse um vetor do F1 mais um vetor do F2 aqui. Ó. Beleza. Aqui desse lado vai ficar um vetorzão somado do componente Y de F1 e F2. Ok? A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo, você concorda comigo? Que na hora que eu bater a lâmpada aqui, ó, a mesma coisa vai acontecer. A mesma coisa que aqui em cima, porque é do mesmo tamanho. Todas essas arestas aqui são do mesmo tamanho. Então a coisa vai acontecer do mesmo jeito. Como eu vou ter uma componente para cima e outra para baixo, do mesmo módulo, eu cancelo. Porque os dois são opostos, né, entre si. Beleza? E você, Ana Luísa? Você compreendeu e entendeu agora? Ana Luísa é Silva, eu acho, né? E aí, Ana? Luísa? Pegou agora? Entendeu? Beleza. Então, ó. Então, na componente Y, pessoal, a gente não vai ter componente nenhuma. A gente não vai ter que se preocupar com a componente Y. Certo? Porque se anulou. É zero. A gente vai ter que olhar agora para a componente X. Olha a componente X, ó. Eu vou voltar aqui para o meu desenho. Na componente X, ó, eu vou até esquecer esse desenho aqui. Então, se Y a gente não precisa se preocupar, eu vou olhar só para X, ó. Certo? Ó. Na hora que eu jogo uma lâmpadazinha aqui, ó, eu vou refletir esses vetores aqui no eixo horizontal. Certo? Esse primeiro vetor aqui, ó, ele vai refletir aqui. Ok? Então vai ficar esse vetorzinho aqui, ó. Na hora que eu refletir esse vetor aqui, ele vai vir, ó, a sombra dele vai vir até aqui, ó. Então ele vai vir daqui até aqui. Certo? É como se eu tivesse isso daqui, ó. Esse primeiro vetorzinho aqui e esse segundo vetor aqui, ó. O que eu faço com esses dois vetores? Somo. Esses dois aqui, ó, eu vou juntar esse com esse daqui, eu vou ter um vetor, vocês concordam comigo que vai ser do tamanho de F3? Porque, ó, esse pedacinho aqui, ó, é como se eu tirasse daqui e colocasse ele do outro lado de lá, ó. Ok? Então eu vou ter mais um F3. Um tamanho de F3 aqui. Pegaram essa ideia? Então ele fica do tamanho maior porque, tipo, de um lado é o mesmo lado do outro, né? Tipo, os dois são do mesmo lado, então só joga pro outro lado, né? Tipo... Isso, exatamente. Você vai somar os dois, né? Porque aqui, ó, olha aqui. Olha lá, ó. Você tem a sombra desse primeiro vetor aqui no eixo X. Então é esse vetorzinho desse tamanho.
a sombra desse vetor aqui, ó, ela vem daqui até aqui. Então você vai ter que somar esse primeiro com esse segundo aqui. Então é só você pegar esse primeiro e colocar aqui na frente. Quem falou não aí, agora conseguiu entender? Agora eu consegui entender. Ah, beleza, Naju. Ó, então, pessoal, vejam só. Quando eu reflito aqui, ó, vou refletir, né? A sombra desse... Professor, com licença, o Carlos Alexandre pediu para explicar novamente a conta, por favor. Ah, tá. Ó, assim, ó, Carlos, ó. Quando eu coloco uma luzinha aqui e vou refletir esses vetores aqui no eixo X, na horizontal, perceba aqui, ó, esse primeiro vetor, o F1, ele vai dar um vetorzinho desse tamanho aqui, ó. Não tem número, tá? Não tem número, certo? Esse outro vetor aqui, ó, vai ter esse tamanho total aqui. Se eu somar esse grande aqui, esse maior, com esse pequenininho, é como se eu tirasse esse pequenininho daqui e botasse para o outro lado. Então, ó, ele vai pegar esse tantinho e vai pôr para lá, então ele vai ficar desse tamanho aqui, ó. Que vai coincidir com o tamanho de F3. Entendeu? Beleza? Então, ó, percebam que eu olhei aqui na parte de cima, eu percebi que a componente horizontal desses dois vetores aqui, ó, vai dar mais um F3. E aqui embaixo acontece a mesma coisa, porque é reflexo ali de cima, né? Vocês veem? Do mesmo tamanho, ó. É tudo igualzinho. Então vai dar mais um F3. Se eu tinha um F3 e conseguir formar mais dois F3, quantos F3 que eu vou ter aqui? 3 F3. 3 F3. Então, qual que é a resposta dessa? 3 F3. Por que 3? Porque, ó, olha aqui, Naju. Eu tive um F3 que eu formei aqui, ó. Beleza? Desses dois vetores aqui que foram refletidos para o eixo X. Tranquilo? Sim. Aí, ó, eu tinha mais esse F3 aqui que já estava aqui no lugar. Beleza? Então, 1 mais 1, 2. O terceiro F3, ele é reflexo daqui desses vetores de baixo. Aqui no eixo X. 3 F3. Ah, tá. Entendeu? Entendi agora. Entendeu? Eu só falo que são 3 F3 porque a somatória das componentes X desses dois vetores e desses dois vetores vão ser iguais a F3. Se é igual, eu posso chamar de F3 também. Então, por isso que dá 3 F3. Tranquilo? Enzo, não é muito bem... Tranquilo, de boa. Por... Foi muito tranquilo, professor. Não é bem isso não, Enzo. Você tem que separar as componentes horizontal e vertical. Tá? Mas... Beleza. Entendi o que você falou. Entendi. Então tá. Podemos passar para a próxima, pessoal? Ah, entendi o que você fez. Tá. A soma dos F1 e F2 é 1 dos F3. Exatamente, Carlos. Mas não a soma do F1 e F2. A soma das componentes horizontais de F1 e F2 vão dar um F3. A componente horizontal, a componente X. Ok? Então tá. Então vamos passar para a próxima. Aqui é 3F3. Essa daqui, ó. Ao realizar uma curva para a esquerda num plano inclinado, o ciclista inclina... Num plano horizontal, desculpa. O ciclista inclina a bicicleta e o corpo para o interior da curva. Nesse instante, pelo menos 3 forças estão atuando sobre o conjunto ciclista-bicicleta. Que são a força peso, tá? Que é o peso do sistema ciclista-bicicleta. Uma força normal, que é uma força de reação do solo pro corpo. E uma força de atrito, que a gente chama de atrito de escorregamento lateral do solo sobre a roda. Ok? Bom, aí a gente cai nas teorias que a gente falou lá na aula passada, 2 semanas atrás, né?
eu vou até lembrar aqui vocês, que qualquer corpo, essa é a 4, qualquer corpo que estava sob a ação da gravidade, por exemplo, no chão, ela ia ter uma força sob a ação da gravidade que a gente chama de força-peso, que é igual à massa do corpo vezes a gravidade, ok? Então, se um corpo aqui tiver 10 quilos e a gravidade vale 10, então essa força-peso aqui vai valer 100 newtons, ok? Para esse corpo aqui estar em equilíbrio, a somatória das forças que agem sobre ele tem que ser igual a zero. Então tem que ter uma força de reação. Isso, vai ter uma força de reação aqui do solo para o corpo, que a gente chama de força normal, tá? Ela tem módulo 100, só que está no sentido contrário. Só isso. Ela tem módulo 100 em sentido contrário, ok? Então, ó, percebam que como a gravidade puxa as coisas sempre para baixo na vertical, a força normal aqui também vai ser na vertical, mas no sentido contrário. Sempre vai ser assim, certo? A natureza funciona assim. Até aqui tá beleza? Ah, eu mandei um discreto aí, né? Deu uma enrolada na língua aí. Foi mal aí, hein? Fiscal da língua portuguesa. Tá louco, cara. Posso nem falar bicicleta direito, cara. Quietão na minha. Ó, então tá. Então olha só. Se a força-peso ela é vertical para baixo e a normal vertical para cima, essa eu já posso eliminar de cara, porque essa normal aqui em ângulo, nada a ver. Essa normal aqui indo para lá, nada a ver também. Essa normal aqui eu posso considerar. Essa peso e essa normal. Então a C a gente tem que analisar. E essa D eu também tenho que analisar, né? Porque a força-peso está para baixo e a normal está para cima. Tá vendo? Essa daqui, a normal, está inclinada. Então nada a ver também. Certo? Então eu fico com a opção entre a C e a D. Oi? O que é a função normal? É uma força de reação. É a função oposta à força peso? Oi? É a função oposta à força peso? Isso. Então estava acertando, mas valeu. É. Então a força normal seria maior que o peso, porque senão o corpo afundaria. Não. A força normal tem o mesmo módulo que a força peso. Ela não é maior. Ela é igual. Se fosse maior, a gente ia sair pulando. Força peso para onde? Cima ou baixo? Para baixo. Por causa da gravidade, né? Se fosse para cima, a gente ia flutuar. Beleza? Beleza. Então, olha só. Se a gente tem que a força-peso é para baixo e a normal é para cima, a gente só vai ter que analisar a força de atrito. Ok? Agora, ó. Vamos fazer um pensamento aqui. Sabe quando vocês estão andando de carro? Aí, né, o motorista acha que está carregando porco. Aí ele vai muito rápido assim e vira com tudo para a esquerda. Se ele virar com tudo para a esquerda, vocês não vão ter o corpo jogado para a direita assim? Vocês já perceberam isso? E se você... se o carro virar para a direita, teu corpo vai ser jogado para a esquerda assim, ó. Já perceberam isso? Eu já percebi, professor. Na serra mesmo, né? Tipo, quando você vai fazendo uma curva assim, você vai indo pro outro lado, vai caindo. Exatamente, exatamente. Isso daí a gente vai entrar em mais detalhes um pouquinho mais pra frente, tá, pessoal? É força centrípeta, tá? Que ela tende a jogar para fora o corpo, ok? Só que, se a gente está sendo jogado para fora, o que faz a gente não ser expelido assim? Tem alguma coisa, não tem? Uma força de reação sobre isso, né? Boa, quem falou isso que eu não tô vendo? É o Matheus. Mateus. Uma força de reação. Eu tenho que ter uma força de reação, porque senão a força centrípeta vai fazer eu ser jogado lá pro outro lado. Quem que é essa força de reação? Essa tal dessa força de reação? Quem que arrisca me falar? A força de atrito. A força de atrito. Quem está exercendo a força de atrito? Bom, eu chutaria o nosso peso. Quem? Bicicleta? O pneu da bicicleta, né? Nosso corpo, né? Tá certo. O pneu da bicicleta, né, pessoal? Por isso que o pneu ele tem que estar bom.
Se o pneu tiver careca, a força de atrito dele vai ser menor. Na hora que a gente fizer a curva, ele não vai conseguir resistir a essa força centrípeta. O que vai acontecer com o carro? Vai escorregar, né? Vai ir pra força maior. Vai ir para força maior, vai escorregar. Então, se eu fizer uma curva para a esquerda com tudo e o meu pneu tiver careca, eu vou ser jogado para onde? À direita. Então, ó. À direita. Exatamente. Então, essa força de atrito vai ser para que lado? Se eu estou fazendo uma curva para a esquerda... Aí entraria naquele... Professor, desculpa. Aí entraria naquele caso que o senhor trouxe aquele esqueminha que a bola, quando elas se batiam, elas se expeliam? Não. Isso não. Aquele esquema que o senhor trouxe semana atrasada? Não, aquilo lá é outra coisa, aquilo lá é colisão. Esse daqui é só balanço de forças, não tem a ver com colisão ainda não, tá? Então olha só, se eu faço uma curva para a esquerda, a força centrípeta tende a me jogar para fora da curva, então eu vou para a direita. Quem me segura é uma força de reação no sentido contrário, então é a força para cá, essa força de atrito. Então a resposta certa é a D. E aí? Alguém não entendeu? Alguém ficou com dúvida nessa? Ô professor, eu não entendi a força de atrito. Pode explicar de novo? Claro. Ó, Alexandre, Carlos, é assim, ó. Imagine você num carro lá e virando para a esquerda, certo? Então, essa daí você pegou, né? Que o carro ele tende a ir para a direita, não tende? Concorda com isso? Concordo. Ó, vamos fazer uma outra analogia. Não vamos fazer uma analogia com o carro, não. Ó. Pensa assim, ó. Vamos supor que você pega uma bolinha, amarra num fio. Isso daqui é o conceito de força centrípeta, tá? Amarra num fio. E começa a girar essa bolinha. Ok? Beleza? Aí vamos supor que num determinado momento, você está aqui girando, né? O menininho está aqui girando, ó. Certo? Num determinado momento, você solta a bolinha. O que vai acontecer com ela? Vai cair para lá, não vai? Vai. Concorda comigo? Então, o que está fazendo a bolinha andar nesse círculo aqui, ó? Nesse sentido aqui, ó. O que está fazendo a bolinha ficar aqui andando em círculo? É o jeito que o menino está girando a bola. O jeito ou a cordinha aqui que está exercendo uma força para o centro? A corda. A corda. A corda não está fazendo com que essa força centrípeta que joga o corpo para fora faça com que ele permaneça para dentro? Sim. Sim, né? Então, ó, Porque se não tivesse a corda, o corpo ia ser jogado imediatamente, né, pra fora. imediatamente para fora, tá? Então, olha só. Se você está virando para a esquerda, teu corpo tende, tá virando para a esquerda. Teu corpo tende a sair para a direita, certo? Sempre para fora, tá? O que está fazendo o teu corpo ficar para dentro aqui, ó, é essa força de atrito que está no sentido contrário. Então, se você está sendo jogado para a direita, a força de atrito vai se para a esquerda, no mesmo sentido da sua curva, da curva que você está fazendo. Tá aqui, ó. Pegou a ideia, ô Carlos? Agora deu para entender, professor. Deu para entender? Uhum. Ana Luísa, deu para entender? Repito, ó. Se você está fazendo uma curva para a esquerda, então, se a gente sabe aqui, né, com base nisso daqui, ó, a gente está fazendo uma curva para a esquerda, né? Tá indo para lá. A gente tende a ser jogado para a direita, sempre para fora, né, da curva. Uma força vai ter que ter de reação aqui com o mesmo módulo dessa força que está fazendo você jogar para fora, tá? Quer dizer, então, que a força de atrito vai ser no mesmo sentido que eu estou virando a minha bicicletinha. Que é essa força aqui, ó. A letra D. Pegou? Beleza? Beleza, então. Alguém mais, pessoal? Podemos ir para a próxima?
Beleza. Então, vamos para a próxima. Então tá. Ó, os garotos A e B da figura puxam por meio de cordas uma caixa de 40 kg, que repousa sobre uma superfície horizontal, aplicando forças paralelas a essa superfície e perpendiculares entre si, de intensidade 320 e 240, respectivamente. Então o menininho A está puxando a cordinha aqui que está amarrada na caixa com uma força de 320 newtons. Enquanto o menininho B está puxando uma outra corda, né, perpendicular a essa daqui, com uma força de 240 newtons. Perpendicular, pessoal, vocês lembram lá quando a gente viu vetores, né, lá no comecinho da disciplina. Perpendicular é que formava um ângulo de 90 graus. Então tem até uma representaçãozinha aqui de um ângulo de 90 graus. Ok? O garoto C consegue impedir que a caixa se desloque aplicando uma força. Tá? Então, desprezando o atrito entre a caixa e a superfície de apoio, a força aplicada pelo garoto C tem intensidade D. Então, ó, aqui, se vocês olharem por cima essa situação, se vocês olharem por cima, a caixinha está aqui, ó, e o menininho C está puxando para cá. Certo? O menininho A está puxando para cá. E o menininho B está puxando para cá. E esse ângulo aqui, ó, forma 90 graus. Tranquilo? Agora fala uma coisa. Se eu tenho dois vetores formando um ângulo de 90 graus entre si, como é que eu acho a resultante desses vetores aqui? Quem se arrisca a falar? Pitágoras. Pitágoras. Exatamente. Por quê? Ó, na hora que eu achar... na hora que eu for procurar a resultante desses dois vetores aqui, é como se essa resultante estivesse aqui, ó. Ok? Se a caixa... Ou seja, ela não foi o valor do C. Por quê? Se a caixa aqui está em equilíbrio, quer dizer que a resultante desses dois vetores aqui é igual ao C. Porque a caixa está parada. Para a caixa se manter em repouso, ela precisa ter duas forças agindo em direções opostas. Por isso que ela vai ficar parada, certo? Duas forças iguais em direções opostas, né? Exatamente. E aí como é que você calcula essa força aqui então? Ó, Pitágoras, vê as forças aqui, né? Então vai ser, ó, essa resultante aqui, ó, que vai ser igual a C. C é igual a resultante. C é igual a resultante. Então eu tenho aqui que a resultante é igual a raiz de 320 ao quadrado mais 240 ao quadrado. Beleza? Era só fazer isso. Aí deixa eu fazer a conta aqui. 320 ao quadrado mais 240 ao quadrado. Isso daqui vai dar 400. Então aqui, ó. E aí? Pegaram a visão aí? Tranquilo, professor, eu fiz isso. Eu fiz C ao quadrado é igual a ao quadraado mais B ao quadrado. Aí Beleza. eu fiz a conta normal. Beleza, tá certíssimo. É isso mesmo, Antônio. Alguém ficou com dúvida, pessoal? Acho que não. Então, vou para a próxima. Ó, 6. Dois blocos estão sobre uma superfície plana e perfeitamente lisa, enquanto uma força de 100 newtons é aplicada ao corpo, ou aos corpos, né? Calcule a aceleração do sistema considerando uma massa de 40 kg para o bloco A e de 60 kg para o bloco B. Ok?
Utilize somente uma casa decimal e ponto para separá-las, quando necessário. Certo? Então, o que a gente faz nessa daí? A gente soma o valor da massa das duas caixas. Aí já tem, no caso, a força, né? Aí só faz a conta. Que é o força igual a massa vezes a aceleração, né? Isso, ó. Vamos voltar aqui, né? Pra gente contextualizar isso daí que o Antônio falou. Ó, ele falou assim pra mim, Raul, se eu tenho uma caixa A e uma caixa B em cima, eu vou somar a massa dos dois. Então vai ficar massa de A mais massa de B. Tranquilo? E eu tenho uma força sendo aplicada aqui. Certo? Se eu sei, lá da segunda lei de Newton, se eu sei que força é igual a massa vezes aceleração, e eu quero calcular a aceleração, eu vou ter que pegar essa massa que está multiplicando aqui e passar para lá dividindo. Então vai ficar, a aceleração é igual a força dividido pela massa. Ok? E assim eu consigo calcular a minha aceleração. Se a minha força aqui é de 100 newtons, e a soma das caixas aqui deu 100, 100 dividido por 100 é igual a 1. Se eu estou falando de aceleração, metro por segundo ao quadrado, que é o que está aqui, né? Beleza? Beleza. Ficou claro aí para todo mundo? Alguma dúvida, pessoal? Claro, Laísa? Ó, aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Acontece o seguinte, a gente tem que achar a aceleração. Tá aqui, ó. Ele está pedindo, ó, calcule a aceleração do sistema. Certo? Tá? Para a gente calcular a aceleração, a gente tem que usar da segunda lei de Newton, que é aquela força igual a massa vezes a aceleração. Ok? Quando eu passar a massa para o outro lado lá, ó, ela sai daqui multiplicando e vai para lá dividindo. Então eu sei que a aceleração é a força dividido pela massa. Tá bom? Até aqui tudo bem? Beleza. Ó, nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui desse exercício, a força é 100 newton. Certo? E a massa do sistema é 40 kg do bloco A mais 60 kg do bloco B. Então, olha só, ó, 100 da força dividido por 100 kg da massa, 100 dividido por 100, 1. Então, a aceleração do sistema é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Tranquilo? Agora pegou aí, ó? Tranquilo. Beleza. Então aqui vai dar 1. Próxima. Questão 7. Questão 7. Num ponto P atuam 3 forças coplanares, quer dizer que estão no mesmo plano, né? 3 forças no mesmo plano, que estão em equilíbrio. Então a somatória dessas forças aqui vai ser igual a 0, porque está em equilíbrio. E aí eu estou falando aqui que a força 1 tem 24 newtons e a força 2 tem 32 newtons. Ok? Então, se o seno de 90 graus, que é esse ângulo aqui, ó, sendo o ângulo igual a 90 graus, desculpa, aqui então ó, tem 90 graus, eu peço para calcular o módulo de F3. E aí, cara, isso daqui, vocês não acham igualzinho aquela conta lá da questão 4? É o Pitágoras. Igual a quinta questão, né, professor? É, Pitágoras. Igualzinho. Você tira Pitágoras desse daqui, ó. Tira Pitágoras daqui, já que está em equilíbrio, essa força resultante desses dois vetores vai ser igual a essa força 3.
Tranquilo? Sim. No caso aqui vai dar 40. Beleza? Tranquilo, professor. Tá. Então, posso passar essa? Eu posso, né? Acho que sim. Bom, essa daqui. Tirinha, né? Analisando a tirinha, podemos justificar a posição em que os personagens ficaram no quadro final pela... Ó, então eles estão aqui, tudo bonitinho, paradinho. O Garfield pensa, nossa, para que serve essa alavanca aqui, essa manivela? Aí ele vai lá e puxa com tudo. Acontece que o carro para, né? E por conta de algum fenômeno físico, eles metem a cara no vidro. Certo? Aí ele fala, ó, não mexe no freio de mão, né, Garfield? Certo? Agora, qual que é o fenômeno físico que explica esse comportamento deles? A inércia. Inércia. Beleza. Teve uma força que se contrapôs ao movimento deles. Então, já não está mais em balanço. A gente vai ter aí os conceitos de inércia atuando aí, né? Primeira e segunda lei de Newton ali e tal. Um caso especial da primeira lei. Professor, Oi. eu vou falar, tipo, o que eu pensei na hora de fazer esse exercício aí. Tipo, pra mim, o carro tava em movimento, retilíneo, né? Isso. E eles estavam em movimento junto com o carro. Aí, tipo, na inércia fala que o corpo vai continuar em movimento até que uma força pare ele, né? Uma força venha e pare ele. Exatamente. Aí eu pensei, eles estavam em movimento, aí, tipo, pararam o carro, só que eles continuaram. Só que daí, tipo, a força da janela do vidro do carro fez com que eles parassem. Exatamente, Matheus. Perfeita análise. É exatamente isso, tá? O carro parou, mas eles não são o carro, eles estão dentro do carro, tá? O conjunto Garfield, cachorrinho e o rapaz estava dentro do conjunto carro. Na hora que o carro parou, eles tendiam a permanecer em movimento. Eles tendiam a permanecer em movimento e alguma coisa tinha que parar eles. Foi o vidro, né? Beleza? Então, propriedade denominada inércia. Tranquilo? Essa daí eu acho que era um pouquinho mais de boas, né? Vamos para a próxima. Acho que talvez dê tempo. Ó. As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros, no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com Está relacionada com o quê, pessoal? No caso lá do Garfield, se eu freio o carro com tudo... A primeira lei. Mas eu tendo a ficar em movimento. Se tem alguma força que está fazendo eu parar antes de meter a cara no vidro, é também a lei de Newton, né? E a força que está fazendo... A inércia, né, no caso. A inércia, isso. E a força que está fazendo eu parar antes de meter a cara no vidro é o cinto. Então, a mesma coisa que vale para essa questão. É a primeira lei de Newton que está valendo aí. Ok? Ok. Vamos para 10, então. Um corpo de massa 1,5 está em movimento retilíneo uniforme com velocidade de 1,5 metros por segundo. Podemos afirmar que a resultante das forças que agem sobre o corpo tem intensidade igual a... Quanto? 0. Por quê? Porque está movimento retilíneo uniforme, então tipo, é uma velocidade constante. Boa! A somatória E não das fala forças que tem uma força que parou esse corpo. Então, você está falando que tem uma força resultante sobre o corpo. Não tem nenhuma, se ele está em retilíneo uniforme. Se tivesse uma força, não estaria em retilíneo uniforme. Boa! Bem observado, pessoal. Muito bom. Alguém não entendeu essa daqui, pessoal? O professor, daí a resposta tem como base o raciocínio lá da primeira. A resposta da primeira, tipo, ajuda a pensar no raciocínio dessa daí. Da primeira alternativa do questionário inteiro? É.
Eu não A lembro. resposta da primeira alternativa lá atrás. Ah, isso, é verdade. Ela só é o inverso, né? Sim, sim. Você tem que falar da força e não pensar só na velocidade ali. Você só tem que responder aqui a força e não falar sobre escrever, né? Então, a somatória, podemos afirmar que a resultante das forças que agem sobre o corpo tem intensidade igual a zero. Porque se fosse diferente disso, se houvesse um desbalanço, o corpo ia acelerar mais, né? Se fosse no mesmo sentido do movimento, a força, ou se não, se fosse contrário ao movimento, ele ia parar. Tudo bem? Carlos, é o seguinte, se o corpo está com uma velocidade em movimento retilíneo uniforme com 1,5 metros por segundo, ele só vai parar ou aumentar essa velocidade se uma força agir sobre ele. Se o corpo está com um movimento de 1,5 metros por segundo e nenhuma força, se a somatória das forças for igual a zero, ele vai continuar nesse movimento. Se eu tivesse falado assim, um corpo tem massa de 1,5 quilos e está no movimento retilíneo uniformemente variado, quer dizer, ele ia acelerando ao longo do tempo. Aí tinha uma força envolvida nele. Aí eu ia ter que calcular essa força. Ok? Mas nesse caso aqui, eu estou falando que o movimento é retilíneo uniforme. Ele vai manter essa velocidade constante para sempre. Isso se nenhuma força, né, se nenhum desbalanço de força acontecer. Então quer dizer que a somatória das forças que atuam sobre o corpo vai ser igual a zero. Conseguiu entender? Professor, uma dúvida aqui. Se no final do enunciado falasse que esse corpo parou, aí o que teria que ser feito na questão? Aí é o seguinte, uma informação eu ia ter que te dar, que ia ser a aceleração. Eu ia ter que falar para você, esse corpo tá andando, né? Ou ele poderia estar em movimento retilíneo uniforme. Tudo bem. Só que aí, na hora que eu falasse que parou, quer dizer que uma força contrária fez com que ele parasse. Certo? Eu ia ter que calcular essa força com base no movimento, no momento linear desse corpo. E aí a gente não viu ainda. Vai ser quando a gente estudar colisão lá, aí vocês vão ver. Tá? Mas por enquanto não se preocupa com isso. Ah, tá, entendi. Ok? Mas daí está mais ligado a momento linear e tudo mais. Tá bom? Mas é uma outra força que está se opondo. Entendi. Ok? Ok. Beleza, pessoal. Então eu vou passar para a próxima, tá bom? Pode passar. Vou passar para a próxima. Essa daqui. Um corpo de massa de 6 kg que pode deslizar sobre uma superfície plana está sujeito a um sistema de força representado a seguir. Então, esse sistema de força. O corpo é esse pontinho azul que está bem pequenininho aqui. Ele tem 6 kg. Tá bom? Bom, sabendo que nenhuma outra força atua sobre o corpo, as únicas forças que estão atuando sobre ele são essas 4 aqui, qual que é o módulo da aceleração dele? Tá? Então, olha só, eu vou coisar aqui. A 11. Do mesmo jeito que essa daqui, que eu tinha que saber a aceleração, eu vou ter que usar a mesma equação, porque ele quer saber a aceleração, né? Força dividido por massa. Tá? A massa, ele deu no enunciado, é 6 quilos. Só que a força, ele não deu. Eu vou ter que analisar aqui no gráfico, quais são as forças que estão atuando nesse corpo. Ok? Olha só. Aqui do lado tem uma legendazinha. Vocês estão vendo? A cada 2 quadradinhos desse daqui, eu tenho 1 newton de força. Ok? Então, a cada quadradinho eu tenho meio newton. Tá? Então, olha só na vertical aqui. Vamos começar analisando pela vertical. Na vertical, a pontinha da flecha está aqui. A pontinha do vetor está aqui. Quer dizer que a força termina aqui. Então, eu tenho 2 newtons em F1. A força F3 também tem 2 newtons.
Se uma força de 2 newtons está indo para cima e outra para baixo, essas forças verticais aqui vão para... Vão se anular. Vão se anular. Zero newtons. Vão se anular. Beleza. Aqui, todo mundo entendeu? Sim. O outro pessoal aí que tava tirando dúvida direto, Ana Luísa e tal, tá entendendo? Vocês deram uma sumida. Não dormiram não, né? Espero que não. Tamo aqui. Ah, beleza. Ana Júlia, cadê a Ana Luísa? Ana Luísa sumiu. Ana Laura voltou aí. Ah, Ana Luísa tá aqui. Eu tô lutando para entender. Mas tá entendendo? Se você estiver lutando para entender e tá entendendo, beleza. Isso, Liza. É só 0 na vertical. Aqui, ó. Porque 2 para baixo e 2 para cima, cancela. Beleza? Na vertical aqui. Agora na horizontal, vamos olhar, ó. Eu tenho 2 quadradinhos que vai dar 1. Mais 2 vai dar 2. Mais a pontinha da flecha aqui, ó, que vai dar mais meio. Então F2 vale 2,5 newton. Enquanto F4 tem 1,5. 2,5 para a direita e 1,5 para a esquerda, qual que vai ser a força que vai estar atuando nesse corpo aqui? Vai ser 1 a diferença entre os dois. Beleza, para que sentido? Direita ou esquerda? Direita. Para direita, né? Direita. Isso, porque o F2 aqui, ó, é maior. Então ele vai mandar no sentido. Tranquilo? Ficou claro isso daí? Então qual que é a minha força que está atuando nesse corpo aqui? É de 1 newton aqui para a direita. Tranquilo? Então, ó, voltando aqui para a minha equaçãozinha, a força aqui, ó, é de 1 newton. Tranquileba? Agora é só fazer Eu não entendi conta, o né? porquê de 2,5. Oi? Desculpa, eu não entendi o porquê de 2,5. Porque, ó, Isaac, você tem sempre que ver o módulo do vetor pela pontinha dele. A pontinha, ó. E não aqui. Aqui não vai dar certo. É a pontinha que indica o módulo do vetor. Então, ó, se a pontinha que indica o módulo, ó, eu tenho um quadradinho aqui que vai dar 1 newton, outro quadradinho aqui que vai dar mais 1 newton, e eu tenho mais... Ah, tá, entendi. Agora eu entendi, professor. Meio aqui. Agora eu entendi. Tá vendo? Beleza. Entendi, Então, professor. ó, Obrigado. voltando aqui, a minha aceleração vai ser 1 dividido por 6, que dá dá uma dízima, 0,16666. Se eu quero 2 casas e ponto para separar, na hora que eu faço análise análise de arredondamento aqui, ó, o próximo número é maior que 5, então a aceleração vai ser 0,17 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Professor, eu não sabia fazer. Aí eu vi uma explicação, só que, tipo, a explicação que eu vi era bem mais complexa. Tipo, o senhor falando ficou muito mais claro de fazer. Ah, tá. Aí vai de raciocínio, viu, Antônio? Eu raciocino assim. Eu acho que é mais simples, né? Eu tento raciocinar de maneira mais simples, tá? Às vezes tem outras explicações, são mais mirabolantes, aí depende da pessoa. Porque a outra que eu vi, tipo, a pessoa que eu vi fazendo o vídeo não explicou muito bem. Aí eu fiquei meio confuso, mas consegui fazer. Só que, tipo, se pedisse pra ir fazer outro, eu não sei se eu teria tanta certeza, sabe? Ah, entendi. Vocês vão ter que analisar o gráfico aqui, cara. Não tem jeito, né? Tem que analisar as forças que estão acontecendo aqui e o gráfico. E aí é só aplicar a segunda lei de Newton. Tranquilo? Aquela hora, professor, minha dúvida é que eu não vi que o senhor estava contando os quadrados. Eu falei, da onde que o professor tirou 2,5? Entendi. Depois que eu vi que o senhor estava contando os quadrados, eu entendi o porquê de 2,5. Ó, e aqui, ó, tem uma legendinha aqui embaixo, ó. Tem que ver, tá?
Sim, agora eu entendi. Aquela hora eu falei, de onde que o professor tirou 2,5? Agora eu entendi. Obrigado, professor. Beleza. Pessoal, deixa eu perguntar pra vocês, que hora que é a próxima aula? Já é 14h45, né? É 12h45 a próxima aula. 2,45. Tá. Bom, essa 12 aqui, a gente não vai conseguir fazer então, porque senão eu vou me alongar muito, tá? Eu vou ter atendimento agora às 16 com o pessoal da eletrônica. Se vocês quiserem entrar, talvez dê tempo de chegar até essa 12 aqui, tá? Porque agora, senão eu vou me alongar e vou pegar a aula do outro professor e eu não quero isso, tá bom? Então, se alguém quiser entrar agora às 16, nessa mesma sala, pode entrar que eu vou atender o pessoal da eletrônica e aí atendo vocês também. Se não, professor, eu tentei fazer essa daí, eu não cheguei no resultado e eu quero entender. A gente marca um outro dia, me manda mensagem, a gente marca um outro dia e tira essa dúvida desse exercício específico aqui. Pode ser? Beleza, professor. Então é às 4? Hoje às 4. Se não for atrapalhar outra aula de vocês, hein? Não é para deixar de ir em outra aula. Não, hoje literalmente acaba 13h45. Então beleza. Então às 16 eu vou estar aqui de novo. Aí quem quiser entrar para ver esse exercício número 12 aqui, pode entrar. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigado, viu? Então tá, pessoal. Então,